Fala, meus amigos, tudo bem? Passando por aqui para atualizar as últimas do Timão, falando sobre o mercado da bola, que vem agitando o Coringão já para a temporada 2023. Vamos falar também sobre a punição sofrida pelo técnico Vitor Pereira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Muito bem-vindos aqui ao 12 em Campo. O técnico Vitor Pereira foi advertido, na verdade. A punição do Vitor Pereira foi uma advertência feita pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão na partida contra o Flamengo, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians e Flamengo, mais uma vez Corinthians e Flamengo, trazendo aí algumas questões, né, para corintianos. Naquele jogo, o Corinthians venceu por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro, jogo na Neoquímica Arena, um gol contra do Rodinei, mas o técnico Vitor Pereira foi expulso numa reclamação de um pênalti não marcado para o Corinthians, um pênalti em cima do Gustavo Mosquito, e o Vitor Pereira reclamou muito do árbitro, o Ramon Abate Abel. Foi expulso e ontem ele havia já sido julgado, né, tinha sido inocentado, mas teve recurso e ontem, em última instância, o Vitor Pereira foi punido. Né, não deixa de ser uma punição. Ele foi punido com uma advertência, né, por ter xingado e por ofensas ao árbitro Ramon Abate Abel. Não vai pegar nenhum jogo de suspensão, não vai ter que cumprir mais nenhum jogo ali, desfalcando a equipe, ficando fora do banco de reservas. A punição é apenas uma advertência, né, por má conduta, né, por ter desrespeitado ali, ter ofendido o árbitro da partida. Portanto, é uma punição, mas nada que desfalque o Corinthians para as próximas partidas de Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil. Então podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas não deixa de ser uma punição, né? Fica alerta, serve de alerta para o treinador que realmente às vezes exagera um pouquinho ali à beira do campo. Muitas vezes com razão, outras nem tanto. E o mercado da bola? Mercado da bola, Corinthians de olho, se movimentando, buscando aí reforços para a temporada 2023. Todos os torcedores, nós somos unânimes, né, em dizer realmente que o Corinthians não tem um banco de reservas à altura do time titular. O time titular é um time forte, é um time competitivo, é um time que está ali em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e é um time que está na final da Copa do Brasil. Mas o banco de reservas realmente é muito fraco, é um banco muito ruim. E toda vez que o Vitor Pereira precisa mexer, a gente já sabe, né? Ou entra Matheus Vital, ou entra o Adson, ou entra o Mosquito, mas nada que faça muita diferença no decorrer da partida. E claro, a diretoria sabe disso, a diretoria tem acompanhado isso e já se movimenta no mercado aí para reforços na próxima temporada. Claro que tudo depende, muito depende também da permanência ou não do Vitor Pereira. Num primeiro momento, achava que o Vitor Pereira não fosse renovar, mas por puro achismo. Mas depois de algumas declarações dele, dizendo que sabe o que quer, né, que já conversou com a família, é muito provável, né, que ele fique. Ele disse, inclusive, que o Duílio já sabe a resposta dele. Então, agora é questão de esperar. Mas, enquanto espera, a diretoria se movimenta no mercado em busca de reforços. E hoje eu vou trazer mais um nome aqui para vocês de um jogador que vem sendo observado pela direção do Corinthians e que pode pintar no timão em 2023, já em janeiro deste ano. Já se falou em Nicolas de la Cruz, já se falou em Zaratio, já se falou em Michael, já se falou em Oscar, já falamos de Pedro Raul, né? Todos os jogadores que o Corinthians monitora, que o Corinthians sabe da situação, sabe das questões financeiras, sabe se poderão ou não reforçar o elenco. O último nome é de um argentino, também argentino, lembre-se, o Fausto Vera, quando chegou, ninguém conhecia. E hoje é titular absoluto da equipe do Corinthians, mostrando um bom futebol, com bom desempenho, e a gente percebe que o Vitor Pereira não abre mão da presença do Fausto em campo.
Então é mais um argentino, um jogador que atua pelo Godoy Cruz, equipe da primeira divisão do futebol argentino, tem 23 anos de idade, 1,79 m de altura. Estamos falando de Martín Ojeda, jogador que tem contrato com o time argentino até 31 de dezembro de 2023, é titular absoluto do Godoy Cruz, um jogador que tem uma característica muito forte no ataque, é um atacante de beirada, ele é canhoto, atua também pelo lado direito do campo e também até como centroavante. Para se ter uma ideia do potencial do Martín Ojeda, fez 42 jogos nessa temporada. São 14 assistências e 13 gols marcados. Tá? É um jogador que tem muita qualidade. Como é que o Corinthians quer trazer esse jogador? A princípio, por empréstimo. Só para se ter uma ideia, o valor aproximado do Martín Ojeda é de 8 milhões de euros. Mas o Corinthians inicialmente não compraria esse jogador. A intenção é trazer o Martín Ojeda por empréstimo, né, e dentro do seu contrato, uma cláusula que, se ele atingir tantos números de jogos, se for aquele jogador que realmente aprovar, que agradar, o Corinthians aí sim compraria esse jogador. Então, é um nome que pode pintar sim. O Corinthians se movimenta, o Corinthians negocia, o Corinthians está de olho nesse atleta de 23 anos do Godoy Cruz da Argentina. Eu falei ontem na live aqui que traria um nome, muita gente até brincou, falou, é o Messi, é o Di Maria. Não, não é nem o Messi, nem é o Di Maria, mas é o Martín Ojeda, jogador de 23 anos do Godoy Cruz da Argentina. Portanto, 1,79 m, 23 anos, 100% dos jogos do Martín Ojeda como titular, tá, gente? Isso que me chamou muito a atenção. Fiz um levantamento da carreira dele, dos números dele, 100%. Ele é titular absoluto do Godoy Cruz e 99% das partidas ele jogou os 90 minutos. Então é um jogador que o técnico argentino lá não abre mão. 99% do tempo, dos jogos que ele participou, ele foi titular absoluto, 100% das partidas ele em campo. Ele teve 60% em participações nos gols do Godoy Cruz. Então são números bastante interessantes. Vamos ficar de olho aí na situação do Martín Ojeda, jogador de 23 anos, que pode pintar no Corinthians em 2023. Para a gente encerrar, o Corinthians amanhã enfrenta a equipe do Goiás lá em Goiânia. E o Vitor Pereira já adiantou que será um time 100% misto, reserva, né? E vai poupar todo o time titular. Inclusive, eu acho que é uma oportunidade a mais aí para o Carlos Miguel, devendo até dar um descanso para o Cássio nesse jogo de amanhã também. Então, provavelmente teremos um time aí com Carlos Miguel, com Rafael Ramos, né, que já está à disposição, com Raul Gustavo, com Robert Renan, ou com Bruno Mendes, um Piton na esquerda. Então teremos um time bastante alternativo. Né? Cantillo pode pintar no meio, um Rony. Eu acho que o técnico Vitor Pereira está certo. Temos uma decisão na quarta-feira contra o Flamengo no Rio de Janeiro, e lá sim vale título. Lá sim, quem vencer leva. Se terminar empatado, iremos para os pênaltis. Portanto, meus amigos, essas as informações do Corinthians aqui nesta sexta-feira. Durante o dia a gente volta se tiver alguma novidade, mas à noite, às 9 horas, tem a live aqui no 12 em Campo. Eu espero vocês. Se você curtiu aqui o conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Valeu, meus amigos, muito obrigado. Espero vocês, então, às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Até lá, um abraço.